Olá amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 16 de julho, e esse planejamento será inteiramente dedicado a um dos campeonatos mais complexos de se analisar de todo o mundo, o nosso Campeonato Brasileiro. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Antes de começar o nosso planejamento, lembrar você que domingo é dia de ganhar R$2 na Betfair, sábado também, né? Você podia ter ganho ontem, mas você pode ganhar hoje R$2. Não é muito, mas é de graça. O que você tem que fazer? Clicar no primeiro link aqui embaixo na descrição e ler os termos e condições da promoção para depois não reclamar, não ganhei dinheiro. Lê os termos. Óbvio, é uma promoção, então você vai ter que cumprir o regulamento para poder ganhar. É válido para novos clientes e clientes existentes. Aproveita. Começamos o nosso planejamento às 4 horas no jogo entre São Paulo e Santos no Morumbi. O São Paulo tem uma das melhores campanhas dentro de casa na competição, embalado com o Dorival Júnior, já vinha muito bem com o Dorival no contexto do Brasileirão, apesar de não ter vencido ainda nenhuma partida fora de casa, e agora com a classificação para cima do Palmeiras, chegando a uma semifinal de Copa do Brasil, as coisas melhoraram muito. O Santos já vive o outro lado da moeda. O Santos está em crise e apesar de ter vencido Goiás dentro de casa no outro jogo, ainda continua sendo um dos piores times fora de casa na competição. O Santos fora de casa tem apenas uma vitória. Então, obviamente, o mercado ele tem um lado, o favoritismo aqui está do lado do São Paulo, cotação próxima de 1,62, em alguns momentos 1,65, talvez uma cotação justa para esses momentos distintos das duas equipes. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o São Paulo tem 86% de vitória dentro de casa, porém não tem números assim tão astronômicos em relação a sair na frente do placar. Isso mostra que é uma equipe de iniciativa, mas não tanto, tá? O São Paulo ele tem melhor momento no segundo tempo do que no primeiro, a gente já vai falar sobre isso. O Santos sai pouquíssimo na frente, tem pouquíssimas vitórias e tem uma dificuldade incrível de marcar gol. O Santos tem a pior média ofensiva fora de casa no Brasileiro, tem o pior ataque fora de casa no Brasileiro com apenas 2 gols. Isso realmente preocupa. O São Paulo, por mais que não abra tanto o placar dentro de casa, só em 14% dos jogos deixou de marcar, então ofensivamente é um time que vai muito bem, obrigado. Defensivamente, o Santos não sofre tantos gols a mais que o São Paulo, mas o São Paulo ainda assim é melhor nesse fundamento. Média do São Paulo dentro de casa no Morumbi, 2 gols marcados por jogo e não chega a 1 gol sofrido por jogo. Já o Santos passa de 1 gol sofrido e não consegue passar de 0,35 gols marcados fora. Realmente é uma situação muito complicada. O primeiro tempo do São Paulo não agrada. É melhor do que o Santos? Sim. Porém, ofensivamente não é uma equipe que marca tão mais do que sofre. 1 gol a mais só. É uma equipe que sofre gol no primeiro tempo. Não tem um número de vitórias tão grande. Por isso é aquela comparação com uma equipe que não abre tanto o placar. Já o Santos tem um número de vitória baixo, tem um número de gols marcados baixo, não sofre tantos gols, mas chega a 50% de derrota no primeiro tempo. Então dá para dizer que o Santos tem um dos piores momentos do jogo na primeira etapa. No segundo tempo, e aqui eu sempre gosto de comentar o seguinte: time que tem bom segundo tempo tem bom treinador. Porque geralmente o bom treinador consegue analisar o que falta na equipe, o que falta mexer, ou peça, ou posicionamento, e o time volta muito bem. Isso acontece com Sampaoli, isso acontece com Abel Ferreira, isso acontece com Dorival Júnior. Tá? Então o São Paulo cresce muito no segundo tempo, reduz o número de derrota, aumenta exponencialmente, quase dobra o número de vitórias, reduz o número de gols sofridos e aumenta o número de gols marcados. O Santos, por mais que não tenha um número de derrotas tão grande como no primeiro tempo, passa a sofrer mais e continua marcando pouquíssimo. Se você é trader, o que você precisa analisar por aqui é o comportamento da equipe do Santos, que vive uma fase. Se for um comportamento no primeiro tempo um pouco mais recuado, um pouco mais compacto, tentando tirar um pouco dos espaços do São Paulo e contendo um pouco dessa fase ótima do São Paulo, principalmente um time agora que veio de uma classificação, vai vir embalado com a sua torcida, a gente pode ter oportunidade de trabalhar a favor do São Paulo ou contra o Santos ao vivo, tá? Não traga viés para esse jogo, porque o São Paulo, por exemplo, pode, numa oportunidade, talvez, estar um pouco mais cansado e desgastado por conta da classificação na Copa do Brasil. Então pode ser um jogo onde o São Paulo cresça só no segundo tempo, então você tem dificuldade. Venha sem viés e espera o jogo começar. Tá? Mas se o Santos se comportar de uma maneira mais recuada, você pode talvez aproveitar essas janelas de superioridade para estar a favor do São Paulo. Se você é punter, eu gosto de 2 situações por aqui. Primeiro é o empate anula do São Paulo ao vivo, com uma cotação um pouco maior. O São Paulo, dos últimos 13 jogos que fez como mandante, só perdeu 2. Então, caso o São Paulo não consiga vencer, mas empate, você tem a sua aposta anulada. Acho uma boa situação. O que fortalece essa ideia de pegar essa aposta ao vivo? É que o São Paulo não costuma fazer bons primeiros tempos. Então, se ele melhorar no segundo, significa
significa que essa cotação provavelmente vai estar um pouco mais alta, vai estar te pagando um prêmio muito maior. Outra aposta que pode ser interessante por aqui é um menos de 4 gols. Eu não sou fã de under, já comentei com vocês, porém, não são equipes que sofrem tantos gols e o Santos puxa muito essa média para baixo por ter uma força ofensiva esse ano fora de casa muito fraca. Então pode ser um jogo sim, com uma tendência de ter menos de 4 gols. Também às 16 horas no Castelão, Fortaleza enfrenta o Cuiabá, que é um adversário difícil de se enfrentar. Não é uma equipe tão potente que vence todos os jogos fora, mas é uma equipe que complica a vida dos adversários e não fornece tantas chances assim como o mercado está esperando. Fortaleza é favorito, uma cotação próxima de 1,70, porém fora de casa o Cuiabá tem 3 vitórias, 3 derrotas, 1 empate e só sofreu 7 gols, uma média ali de 1 gol por jogo. Então é uma equipe que vem cumprindo a cartilha de não tomar tantos gols fora, tentando somar os seus pontos em casa para permanecer na Série A. O Cuiabá é uma equipe que quando subiu nunca mais caiu, né? Então vem cumprindo a cartilha certinho. O Fortaleza nunca foi batido dentro de casa, nem ele, nem o Fluminense como mandante e nem o Botafogo no Newton Santos. Essa é uma marca muito expressiva do Fortaleza, que tem 4 vitórias em 3 partidas. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que, apesar do Fortaleza estar invicto dentro de casa, os números de vitórias não são tão distantes em relação ao Cuiabá. O Cuiabá é um time que venceu 43% dos jogos fora, o Fortaleza 57%. O Cuiabá saiu na frente em 43% dos jogos fora de casa e o Fortaleza em 57%. Não é uma distância tão grande, tá? Porém, o Cuiabá sofre um pouco mais de gol do que o Fortaleza e tem um ataque um pouquinho inferior. Fortaleza marcou um pouco mais de gols. Qual é o grande problema do Fortaleza por aqui? O seu primeiro tempo. Não é um primeiro tempo de derrota. Fortaleza não perdeu nenhum primeiro tempo ainda dentro de casa, provavelmente é uma equipe de imposição e de boa fase defensiva. Porém, não é uma equipe que consegue vencer. Tem dificuldade de furar a defesa do seu adversário. Lembra quando eu falei que geralmente quando o segundo tempo de uma equipe é melhor, o treinador é muito bom? Olha como cresce o Fortaleza no segundo tempo. Mantém derrota 0, aumenta muito o número de vitórias e passa a marcar muito mais gols. Vojvoda provavelmente mexendo na tática ou em algumas peças da equipe para poder ter resultado. O Cuiabá é uma equipe mediana, e mediana não quer dizer ruim, mas é uma equipe que fica na média aqui, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O número de gols marcados e sofridos é muito parecido, então não tem nenhum destaque nem na primeira nem na segunda etapa. É uma equipe boa de cabeça, tá? Então se o Fortaleza demole aqui, o Cuiabá pode tentar, na jogada aérea, criar algum tipo de perigo. Se você é trader, esse primeiro tempo do Fortaleza me deixa curioso, principalmente também com o comportamento do Cuiabá. Se o Fortaleza não perdeu ainda nenhum primeiro tempo, não perdeu nenhuma partida em casa, atenção que tabus foram feitos para cair. Isso pode acontecer, tá? Ou no primeiro tempo ou no jogo. Mas estou curioso com o comportamento. Se o Cuiabá vier para se defender, para somar ponto fora de casa, o Fortaleza pode ter imposição e você pode ter recortes aqui de superioridade para se expor a favor do Fortaleza, principalmente na primeira etapa, ou contra o Cuiabá, dependendo da sua metodologia, tá? Se você é Panther, eu prefiro te indicar aqui um jogo para poucos gols do que uma vitória do Fortaleza. Dá para você trabalhar com esse empate anula do Fortaleza ao vivo? Dá. Mesma coisa do São Paulo. Não faz um bom primeiro tempo, mas cresce no segundo. Essa cotação do Fortaleza do empate anula, ou até um 0,25 do Fortaleza, vai estar mais alta se o Fortaleza tiver dificuldade no primeiro, mas melhorar no segundo. Mas eu gosto muito, pensando nessa defesa mais sólida do Cuiabá, sem dar tanto espaço, e o Fortaleza também, que é uma equipe que não sofre tanto gol, de pensar num jogo com menos de 4 gols, às vezes até um under 2,5. Não gosto de under, sempre comento com vocês, mas é uma partida com tendência de ter poucos gols por conta da dificuldade ofensiva do Cuiabá e da qualidade de compactação da equipe fora de casa. Óbvio, não é certeza de nada, tá? É só um cenário cabível para essa partida. Às 16 horas no Maracanã, Fla-Flu, ou Fluminense e Flamengo. Mando do Fluminense. O Fluminense que, como mandante, tem uma campanha absurda. O Fluminense perdeu apenas uma partida como mandante no ano inteiro. Não é pouca coisa, viu? Fluminense muito forte como mandante. Mas é um estádio conhecido pelas duas equipes. Muito conhecido. Inclusive, esse confronto foi, agora recentemente, um confronto de Copa do Brasil, onde o Fluminense foi eliminado pelo Flamengo. Pode ter ali um gostinho também de revanche. Esse confronto foi a decisão do Campeonato Carioca, onde o Fluminense foi campeão. Então tem todo esse imbróglio no meio desse clássico. Felizmente, a gente tem cotações iguais aqui. O mercado não está pesando para nenhum dos lados. O mercado está parelho, como deve ser um clássico
Clássico Carioca. Jogo muito importante historicamente, tá? O último jogo do Fluminense contra a equipe do Internacional foi praticamente um domínio inteiro do Fluminense no primeiro tempo, depois a equipe recuou, chamou o Inter para cima, cedeu algumas oportunidades, talvez de maneira um pouco desnecessária, poderia ter aproveitado um pouco mais o contra-ataque, mas enfim, fez um excelente jogo para tirar qualquer tipo de problema com a questão do Diniz assumindo a seleção brasileira. Foi logo depois da notícia que foi esse jogo, tinha essa curiosidade do pessoal como é que ia jogar o Fluminense e tal, principalmente porque o Fluminense vinha de um cansaço físico muito grande, né? Eu acho até que a eliminação na Copa do Brasil deu uma aliviada nessa questão da parte física do Fluminense. Óbvio que aperta financeiramente o clube, mas deu uma aliviada na parte física. Precisava de tempo para treinar a equipe do Fluminense, que obviamente joga no estilo de jogo do Diniz um pouco diferente. Todo mundo tem que correr para poder dar certo, e isso exige muito dos jogadores, e a média de idade do Fluminense não é baixa. Inclusive, gostei muito de saber que Ione Gonzalez voltou para o Fluminense. Jogava muito bem no Fluminense alguns anos atrás, saiu. Gosto muito desse jogador, não sei se vai estar presente, se já está inscrito, mas gostei muito de saber da contratação do Ione Gonzalez. Falando em presença, Keno ausente, suspenso, cartão amarelo. Ayrton Lucas, que olha, complica muito a vida dos clássicos carioca nos rivais do Flamengo, provavelmente será substituído aqui pelo Felipe Luiz, não sei se outro jogará no lugar, mas deve ser o Felipe Luiz. O Ayrton Lucas também está suspenso, e também Fabrício Bruno suspenso. Deve jogar Davi Luiz com o Léo Pereira. O Davi Luiz faz ali tanto função do lado direito ou esquerdo, e o Davi Luiz vem muito bem também. Utilizando o PDF de apoio, a gente tem Flamengo como visitante, conhece o gramado, Fluminense como mandante, tá? Aqui, dados do Campeonato Brasileiro. Ofensivamente são equipes muito parecidas. 13 gols marcados pelo Flamengo fora, 12 gols marcados pelo Fluminense em casa, porém, defensivamente falando, o Flamengo é uma equipe que cede muita oportunidade. O Flamengo sofreu gol em todos os jogos como visitante. Todos, tá? E o Fluminense não falhou em marcar em nenhum jogo como mandante. Atenção, hein? A porcentagem de vitória do Fluminense é maior, mas o Flamengo saiu na frente em 71% das vezes que jogou como visitante e o Fluminense em 57%. Então olha como tudo vai nivelando. A média de gols sofridos pelo Fluminense é 0,6 e a do Flamengo como visitante é 2. Então é uma equipe que faz e toma. O segundo tempo do Fluminense já é muito bom, não é aquela equipe que precisa do dedo do treinador para melhorar alguma coisa. Já o Flamengo fora de casa, dentro de casa é diferente, mas fora de casa, o Sampaoli também tem dificuldade no segundo tempo, tá? Então a gente vai falar disso especificamente. No primeiro tempo, o Fluminense tem quase 60% de vitória, poucas derrotas, o dobro, mais que o dobro de gols marcados em relação aos gols sofridos. O Flamengo não consegue vencer mais que o Fluminense e tem um número de derrotas parecido, porém marca mais gols e também sofre mais gols. Então já dá para ver que é um primeiro tempo mais pegado, com tendência para gols. O segundo tempo é o pior momento do Flamengo nos jogos fora de casa. 70%, mais de 70% de derrota, menos de 30% de vitória, 9 gols sofridos e 4 gols marcados. O Fluminense melhora defensivamente, passa a perder menos, tomar menos gol e mantém um número ofensivo muito bom. Uma situação que muito provavelmente vai estar presente nesse clássico é a bola aérea. O Flamengo marcou 8 gols de cabeça esse ano, o Fluminense marcou 4 e o Fluminense marcou 5 gols de escanteio. Então, jogadas aéreas e bolas paradas podem definir sim esse confronto. Se você é trader, para mim é um jogo completamente sem viés, muito provavelmente com troca de superioridade. Teremos uma equipe melhor que a outra, você pode trabalhar a correção de preço da equipe que está pior em campo. Se encontrar uma situação de leitura onde essa equipe piorou ou melhorou, você pode manejar a sua posição, não tem problema nenhum. É um jogo parelho para você observar em campo, tá? Não criaria viés e trabalharia correção de preço. Se você é Panther, eu gosto de 2 cenários. Dá para trabalhar o over 1,5 gols. Por quê? O Fluminense é uma equipe que perde raramente como mandante, é uma equipe que não falhou em marcar em nenhum jogo como mandante. O Flamengo sofreu em todos os jogos como visitante. Porém, mesmo o Flamengo cedendo gol em todos os jogos fora de casa, ele só perdeu uma partida nos últimos 17 jogos. Foi aquela derrota para o Bragantino, aquela goleada para o Bragantino. Mas, para concluir, eu não gosto de um cenário tão exagerado para gols, gosto de cenário de 2 gols, mas não gosto de pensar num over 4,5, num over 3,5. Por mais que esse clássico tenha ali alguns lampejos de muita rivalidade, poder ter um jogo pirotécnico, como eu gosto de falar. Por quê? Por mais que o Flamengo tenha um excelente ataque, uma defesa que cede oportunidade, o Fluminense tem um bom ataque dentro de casa, esse ano, como mandante, o Fluminense ainda não tomou mais do que um gol em uma partida. Então, tem muita gente que fala, o Diniz, aquela saída de bola perigosa, isso é muito propício a tomar gol. Não tomou mais do que um gol em nenhuma partida esse ano como mandante, tá? Então, gosto de um cenário de 2 gols, mas não
esticaria muito a corda. 6h30, os últimos 2 eliminados da Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Bahia, se enfrentam em Curitiba. Atlético Paranaense é favorito dentro de casa, afinal de contas faz uma campanha realmente melhor. Quando a gente fala dessas eliminações da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense jogou bem no jogo de eliminação em casa, mas perdeu por 2-0, começou ali tomando um gol contra, e o Furacão já precisava devolver para o Flamengo uma derrota, tinha sofrido de virada no Maracanã e aí sofre um gol contra, ficou complexo. O Bahia teve muito próximo de se classificar contra o Grêmio. O Grêmio é um dos maiores vencedores da Copa do Brasil. O Bahia teve na frente do placar, sofreu um empate, teve bola na trave no final, teve chance de marcar o gol, esteve na frente nas cobranças de pênalti, mas foi eliminado. Só que o Bahia veio com tudo para a Copa do Brasil fora de casa. Só que no Brasileirão fora de casa, o Bahia não vem vindo com tudo, pelo menos não tem sido assim. Utilizando o PDF de apoio, presta atenção. O Bahia venceu uma partida fora de casa. Muito parecido com o desempenho do Santos, por exemplo. É uma equipe que consegue sair na frente na mesma quantidade do Atlético Paranaense, mas o CAP tem muito mais vitórias. Então, quando sai atrás, consegue reverter o placar. Ofensivamente, o Atlético Paranaense é muito melhor, 3 vezes mais, e defensivamente o Bahia sofre mais gols. O primeiro tempo das duas equipes são bons, afinal de contas o Bahia consegue surpreender o adversário algumas vezes, sair na frente, então é muito parecido. Número de derrotas, número de vitórias, número de gols sofridos é parecido, o Atlético Paranaense marca 2 gols a mais. No segundo tempo eu tenho uma queda do Bahia, defensivamente, passa a sofrer muito mais gols, ofensivamente, passa a não conseguir marcar tanto, e de derrota, quase 60% de derrota. E é aqui que o Atlético Paranaense tem o seu melhor momento. Então, para você que vai trabalhar ao vivo, isso é importante. Jogadas aéreas do Atlético Paranaense também são muito fortes. Mostrou isso contra o Flamengo, a bola não entrou ali por algum detalhe, mas tem que tomar cuidado, porque a equipe do Bahia não é boba. Se você é trader, de novo, o comportamento do Bahia vai medir a situação por aqui. As duas equipes eliminadas da Copa do Brasil pesa financeiramente. Então é um jogo onde você precisa dar uma resposta. O Bahia foi eliminado, mas caiu assim, cara, com a cabeça erguida. Foram 2 empates com o Grêmio e uma derrota nos pênaltis, onde ele esteve na frente. O Atlético Paranaense, no agregado, ficou 4-1. Então você tem um time que já é copeiro, que já depende muito das Copas para colocar dinheiro no clube, no ano. A queda na Copa do Brasil, obviamente, já coloca um dinheiro no bolso. Chegar nas quartas de final é longe, mas poderia ter ido mais longe. Deixou de ganhar ali 9 milhões com a classificação para semifinais. E agora tem a Libertadores. Então, qual que é o objetivo do Atlético Paranaense agora? Manter uma boa campanha no Brasileirão, principalmente em casa, para se classificar novamente para a Libertadores do ano que vem. E assim vai. Não é o objetivo do Atlético Paranaense ser campeão brasileiro, assim como a maioria dos times do Sul, que tem esse estigma de time copeiro. Se pintar a oportunidade, óbvio que eles vão aproveitar, mas o Atlético Paranaense geralmente foca mais nas Copas. Porém, se manter essa boa fase em casa, quem sabe, né? Pode acelerar no Campeonato Brasileiro também. Se o comportamento do Bahia no primeiro tempo for mais solto, assim como foi na Arena do Grêmio, a gente pode ter um jogo perigoso para trade. Aí eu, sinceramente, diria para você tomar cuidado, esperar o segundo tempo, onde o Bahia tem mais dificuldade, onde o Atlético Paranaense costuma crescer, para você trabalhar algum tipo de correção. Se o Bahia ficar mais contido e o Atlético Paranaense vier com muita fome, aí pode valer alguma coisa a favor do Atlético. Se você é Panther, eu gosto de 2 cenários. Um empate anula do Atlético Paranaense ao vivo, de preferência, se ele empatou o primeiro tempo, olhar para esse mercado com carinho no segundo tempo, que é onde ele joga melhor e o Bahia tem dificuldade, e o over 1,5. O Atlético Paranaense não falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa ainda nesse brasileiro. E o Bahia cede bastante oportunidade, tá? Então eu gosto desse cenário de 2 gols por aqui, de preferência no live. Para finalizar as nossas análises um pouco mais aprofundadas, tá acabando, tá? Não desanima não. Internacional e Palmeiras, 6,5. Beira-Rio. O Inter só perdeu uma partida no Beira-Rio esse ano, pro Atlético Paranaense, que a gente comentou agora há pouco. 2,80 a cotação do Inter, 2,60 do Palmeiras. Mercado também muito parelho, assim como no Clássico Carioca. O Palmeiras vem de uma eliminação na Copa do Brasil, o que aumentou um pouquinho a cobrança na equipe paulista. Raramente o Abel passa por esse tipo de situação, né? O Palmeiras ainda vai muito bem na Libertadores, vai enfrentar o Atlético Mineiro agora nas oitavas de final, tem chance ainda no Campeonato Brasileiro, mas é um momento de pressão, momento de cobrança, de reforços em cima da diretoria e momento de cobrança. O Internacional vem de um jogo fora de casa contra o Fluminense horroroso, por mais que tenha contratado o Ener Valencia, achei uma baita contratação, fora de casa o Inter não apresentou. Quando o Fluminense permitiu, ele apresentou. O Fluminense recuou. No segundo tempo, o Inter apresentou alguma coisa ali. O Fluminense mal contra-atacava, mas no primeiro tempo, o Inter foi engolido. Então, porém, dentro de casa, o Internacional faz um jogo completamente diferente. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que são quase 70% de vitória. 50% das vezes a equipe sai na frente do placar, mas isso o Palmeiras também tem um número muito parecido. O Inter falha um pouco mais em marcar.
é uma equipe sólida em casa, que não sofre tantos gols, mas ofensivamente não é uma equipe que produz tanto também, né? Em 50% dos jogos no Beira-Rio não sofreu gol, beleza, mas em 33% deles ele falhou em marcar. É uma equipe que não produz tanto, pelo menos até o momento. Talvez agora com o Ener Valencia dentro de casa isso mude. É um jogador que, na minha opinião, faz diferença. E o Palmeiras tem ofensivamente uma equipe melhor, falha menos em marcar, também tem uma defesa muito sólida, uma defesa muito boa. Deve ir o time titular, se eu não me engano, pro Beira-Rio. E tem um ataque bem melhor, quase o dobro de gols marcados em relação ao Inter. O primeiro tempo do Inter não chama tanto atenção. Não é uma equipe que perde no primeiro tempo, muito parecido com o Fortaleza, mas não consegue ter um primeiro tempo tão bom. Já o segundo tempo do Inter é bem melhor. Continua tendo um número de derrotas baixo e passa a 50% de vitória. Só que o Palmeiras, ele é muito balanceado. Ele é bom tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E o segundo tempo, ofensivamente, do Palmeiras é muito, muito forte. Mão do Abel, um excelente treinador. Além disso, para jogos truncados como esse, a bola aérea do Palmeiras é muito forte. São 10 gols marcados de cabeça do Palmeiras até o momento e 4 gols marcados de escanteio. O problema do Palmeiras tem sido ceder chances para o adversário nesses últimos jogos. Nos últimos 10 jogos do Palmeiras, dentro e fora de casa, o Palmeiras cedeu gol em 8. Isso era raro de acontecer nessa gestão do Abel, né? Mas ultimamente o time tem cedido muita oportunidade e agora, como eu falei, é uma partida onde os ânimos ali estão mais aflorados. Se você é trader, muito cuidado com o primeiro tempo. Por quê? O Palmeiras costuma começar muito bem o jogo. Foi assim contra o São Paulo 2 vezes nesses últimos jogos da Copa do Brasil. Foi assim contra o Flamengo. Acabou recuando no segundo tempo, mas o primeiro tempo do Palmeiras foi muito forte, botou o Flamengo nas cordas, deu um padrão absurdo. E o Internacional não costuma fazer um primeiro tempo tão bom. Porém, tem o apoio da torcida e pode ser diferente. Então, cuidado na hora de criar o viés, vir com essa ideia já de saber o que fazer antes do jogo começar. Cuidado. Espera o jogo começar primeiro para você tomar a sua decisão, tá? Vão aparecer ali momentos de superioridade provavelmente para você aproveitar. Se você é Panther, eu gosto de um cenário por aqui que é o over 1,5. No pré-live e no live, tá? A pressão do Palmeiras nesse momento é grande, o time tem que dar uma resposta e o Inter em casa é muito forte. Vencer o Inter não é fácil. Com a chegada do Ener Valencia também, eu gosto muito de pensar em gols por aqui, então gosto de pensar nesse over 1,5. Não duvido que a gente possa ter um jogo até de ambas marcam, mas eu prefiro o over 1,5. Nos jogos extras para esse domingo, caso você tenha tempo para poder trabalhar essas grades, você tem alguns favoritos. Por exemplo, 7 horas da manhã, o Vissel Kobe no Japão, um excelente time, vale a pena ficar de olho. O Xangai Port, antigo Xangai SIPG na China, vai enfrentar um time horroroso, o pior time da competição, tá? Por isso essa cotação tão baixa. Talvez valha alguma coisa de handicap, talvez alguma coisa para gols. Uma equipe que em 16 partidas tomou 41 gols, tá? Temos também o Elfsborg na Suécia, enfrentando uma equipe do Göteborg que não vai bem, então acho que também é uma possibilidade de vitória do favorito aqui. Tem o Cruzeiro com o Curitiba fora de casa conseguiu a primeira vitória contra a equipe do Goiás, e o Cruzeiro em casa não tem uma campanha tão boa, mas o Cruzeiro não joga um mau futebol. Pode ser um jogo até tendencioso para under, tá? Mas é um jogo extra, na minha opinião. Meio-dia na Noruega, o Bodø Glimt contra o Haugesund. Na minha opinião, também uma possibilidade muito grande de vitória do Bodø Glimt, que dentro de casa está invicto, com 5 vitórias em 7 jogos. Meio-dia e meia na Finlândia tem o SJK. Eu não tenho trazido mais os times da Finlândia para trabalhar a favor, mas o SJK tem uma excelente campanha, tá? Já é o líder da competição, já ultrapassou aqui o KuPS. Vai enfrentar uma equipe de baixo da tabela, vale a pena ficar de olho, tá? No Egito, eu já não aconselho vir com tanto viés no Al-Ahly a partir de agora que ele já foi campeão. É uma equipe fácil para ele enfrentar. O Al-Ahly pode vencer com o pé nas costas, mas depois da goleada que ele aplicou no Zamalek, ele já confirmou o título, já tinha confirmado antes, né, com a derrota do Pirâmides, mas se você quiser dar uma olhada, o Al-Ahly tem muito time por aqui, assim como o Zamalek 15h30, que vai enfrentar o Parco, o Farco. 15h30 na Série B, Mirassol contra o Ceará. Mirassol um bom mandante, mas o Ceará é um time chato. E às 18 horas, Vitória e Novo Horizontino. O Vitória enfrentando um dos melhores visitantes da competição. Jogo difícil, jogo parelho. Também tendendo a poucos gols. Mas o Vitória, se quiser voltar a essa boa fase, vem de uma derrota agora fora de casa contra o Vila Nova, precisa vencer uma das melhores equipes. É confronto direto. Não tem para onde fugir. Pode ser um bom jogo extra também. Vou ficando por aqui e vou te pedir duas coisas antes de você sair desse vídeo. Teu like e a tua inscrição, se você não é inscrito, tá? Amanhã estaremos aqui neste mesmo canal e eu conto com a sua participação. Verifica se a sua inscrição nas notificações não está ativada. Às vezes você nem vai receber, mas provavelmente estaremos por aqui amanhã, se Deus quiser. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até segunda.